Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 36 ao 50. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, pensou com ele próprio: se esse fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois como que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou aos meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito me amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai em paz. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos porque nessa manhã de domingo poderíamos estar em tantos outros lugares, mas nós escolhemos o melhor lugar. Nós escolhemos estar na tua casa, com a nossa família diante da tua presença, para ouvir o Evangelho de Cristo, e que o Espírito de Deus nos leve a cada dia mais próximos à imagem e semelhança do Filho de Deus, ao nosso Salvador Jesus Cristo, e que o Senhor remova de nós os empecilhos da desonra, do desrespeito, da falta de temor, mas que sobre nós haja reverência, haja fé, haja honra, haja, Senhor, contemplação e admiração de quem é Jesus Cristo sobre as nossas vidas. E nós daremos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que estes últimos dias do mês de janeiro, o Senhor possa manifestar da sua bondade, da sua graça, da sua misericórdia e da sua honra sobre as nossas vidas, as nossas casas, os projetos e planejamentos do Teu povo nesse início de ano, e nós daremos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Simão, um grande religioso da época dos judeus, convidou Jesus para jantar na casa dele, e mais alguns convidados, mas por mais que ele recebe Jesus na casa dele, a religiosidade, o legalismo, fizeram com que ele tratasse Jesus como alguém comum. Ele tratasse Jesus na sua própria casa como alguém de forma indiferente. E engraçado que nesse contexto e nessa narrativa de jantar, uma mulher pecadora, provavelmente uma prostituta, que os judeus
e qualquer um que tenha moral e, enfim, a recriminasse, a repudiasse, ela entra de bicão e ali ela demonstra toda a sua reverência, ela demonstra toda a sua fé, toda a sua gratidão ao Senhor Jesus, traz um perfume caríssimo e derrama aos pés de Jesus, e ali começa a chorar, a agradecer, a quebrantar, e aquilo incomoda Simão. Aquilo faz com que Simão comece a pensar e a viajar em alguns conceitos, ou melhor, alguns preconceitos, e ele pensa com seus botões: cara, se esse Jesus realmente fosse um profeta, alguém da parte de Deus, ele ia saber quem é essa mulher que está tocando nela. Ele não ia permitir que uma mulher impura, pecadora, tocasse no seu corpo. E na hora, Jesus sabia o que ele estava pensando. Ele disse: olha, ô Simão, deixa eu te contar uma história. Certa vez havia uma pessoa que estava devendo 500 denários, outra que estava devendo 50. E ambas foram perdoadas de toda a sua dívida. Quem você acha que mais vai agradecer e amar? Ele falou: na lógica, quem estava devendo mais. Ele falou: muito bem. Essa mulher, ela está tendo ações de honra para com a minha vida, ao contrário de você, porque eu fui recebido na tua casa e você me tratou como ninguém. Mas ela até agora está me honrando, porque ela creu. Você não está crendo em mim. E quantos que no nosso Brasil afora, esse país tão abençoado que é o Brasil, estão usando da sua liberdade para muitas vezes até convidar Jesus para estar jantando, para estar convivendo dentro da sua casa, mas as tuas ações, os teus pensamentos, os teus sentimentos são parecidos com o de Simão. Não são quem honra ao Senhor. Você trata Jesus e a sua palavra como algo indiferente para você. Se você leu a Bíblia, se você não leu, se você teve o seu devocional, se você não teve, se você... tanto faz como tanto fez, está levando a sua vida. No início do país norte-americano, Estados Unidos, o povo era temente a Deus, o povo buscava a Deus, o povo trazia os princípios bíblicos para dentro das escolas, faculdades, congresso, e Deus, por consequência disso, por honrar ao Senhor, consequentemente, Deus honrou o povo norte-americano, sim ou não? Tanto é que até hoje são considerados uma grande potência, um país de primeiro mundo, onde as coisas funcionam. Mas que de umas décadas para cá, estão permitindo com que alguns conceitos, alguns princípios, alguns valores, estão sendo deixados de lado, estão se tornando como Simão, e estão deixando Jesus e a sua palavra como algo comum. E nós já aprendemos aqui que honra, ela vem do grego timi, e essa palavra significa valorização, significa respeito, significa temor. Você sabe o que é temor? É difícil de te dar o conceito, é mais prático quem tem na sua vida. É um respeito, uma reverência pela palavra de Deus que você, custe o que custar, mesmo dentro das minhas limitações e deficiências, eu quero estar inserido nesse contexto desse livro. E quando você tem consciência que não está dentro do padrão que está descrito nesse livro, isso te traz arrependimento, isso te traz inquietação, isso te traz incomodação, porque você quer viver o que está escrito nesse livro. A partir do momento que esse temor já não faz parte do teu coração, é porque você está bem longe. Como fala Isaías 29:13,
Bota para nós no telão, por favor. Renê. Quase saiu Frank. 13. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim e com a sua boca e seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Há uma diferença de relacionamento, de intimidade e de regras, sim ou não? Imagine se eu estou casado com a pastora Ruth 25 anos e nós estivéssemos apenas cumprindo regras de matrimônio. Não, este aqui é o papel do marido. Não, este aqui é a função da esposa. Não ia dar certo. Mas a nossa intimidade, nosso relacionamento, depois de 25 anos, é tão grande que a gente, só de olhar, a gente já se conhece. Quando às vezes fala, só faz assim. Ai, amor, o que foi? Meu Deus. Foi, não, eu só quis tirar um pedacinho da carne que ficou ali no dentro. E ai. Quem já conhece, pastor? E ela está assim, anda, Guto, anda. De calma. Para que pressa? Não é verdade? E assim a gente se completa. Porque nós não estamos num relacionamento baseado em leis e regras, mas baseado e fundamentado no amor. E a gente vê essa mulher amando de verdade a Jesus Cristo e reconhecendo Ele como o Salvador dos seus pecados. Independente do passado promíscuo, do passado sujo dessa mulher, ela estava na sua frente, com o Redentor, com o Resgatador, com o Salvador, com aquele que estava apagando todo o seu passado e lhe dando uma condição de vida nova pela fé. E se a gente olhar hoje, grande parte dos americanos hoje tem uma religião, ser evangélico, ser protestante, só que, assim como muitos no nosso país que se denominam católicos, mas não são mais praticantes. Não conhece nada de Cristo, não conhece nada de Bíblia. Como o Christian colocou essa semana ali, depois da nossa aula, né? Existe um manual, só que pouca gente abre esse manual para conhecer a Deus. Então eu vou conhecer a Deus no meu achismo? Eu vou me relacionar a Deus com aquilo que os outros falam? Não, eu tenho que conhecer a Deus de eu me relacionar com Ele, de eu abrir a Bíblia, de eu ler, de eu meditar, de eu congregar, de eu ter a minha história com Ele, até porque Deus não tem neto, Deus não tem sobrinho, Deus tem filhos. E todo aquele que crê no nome de Jesus recebe o direito e o poder de ser feito filho de Deus. Por isso que aqui na Ohana a gente não tem regra para botar para você. Agora a gente vai te instruir, te ensinar a ter relacionamento com Ele através da sua palavra e da sua fé em Cristo. Amém? João, capítulo 8, verso 14. João 8, 14. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei da onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde eu vou. Até o pessoal fez a pergunta lá no Surf Day, no final de semana passado, né? Para você, quem é Jesus? Aí o pessoal respondeu, foi muito legal. Porque tem gente que não vai saber responder quem é Jesus. Pergunta para a pessoa que está do teu lado aí, você sabe quem é Jesus? Quem é Jesus para você?
João 8, 31 e 32. Jesus aqui estava conversando com os judeus. Olha o que ele diz. João 8, 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vai libertar da escravidão do pecado e vai libertar, consequentemente, da escravidão do legalismo. Você não vai servir a regras, você vai se relacionar com Jesus. Você não vai ficar com aquela neura, ai meu Deus, se isso é pecado, se não é pecado, se eu posso fazer, o que eu não posso fazer. João 8, 47 ao 49. Ó, Jesus continua. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Era a forma deles xingar Jesus na época. Chamar ele de endemoniado e de samaritano. Replicou-lhe Jesus: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro ao meu Pai e vós me desonrais. Por que Jesus estava dizendo que os judeus estavam desonrando a ele? Porque estava chamando ele de endemoniado? Sim, mas tem algo por trás dessa fala dele de chamar ele de samaritano e endemoniado. Hã? Sim, estás falando... Exato, muito bem, vamos pensar. Porque eles não criam em Jesus como Salvador. Você quer honrar Jesus? Você quer receber a honra de Jesus para a sua vida? Creia nele. Hebreus 11, 6. Temos falado quase todo o culto aqui, né? Esse é um versículo que você pode ler, reler, gravar e ter na ponta da língua e no teu coração. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam. Galardão é a mesma coisa que recompensa. E Cristo, no sacrifício da sua cruz, preparou grandes recompensas para todos nós. Mas nós só teremos acesso a elas, melhor dizendo, se você crer nele. Porque se a tua fé não estiver nele, você não vai receber a recompensa. Falamos no início do mês, né? As pessoas que cresceram com Jesus em Nazaré não criam em Jesus. Por quê? Porque cresceram com ele. Falaram, não pode. Marcos capítulo 6, vamos ler do 1 ao 6 para você entender um pouquinho melhor. Jesus era mais um judeu como tantos outros para eles. Marcos capítulo 6, versículo 1. Ó. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, ou seja, Nazaré. E os seus discípulos o acompanharam.
Chegando ao sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo maravilhavam, dizendo: de onde vem estas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? É como se fazem tais maravilhas com suas mãos. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se parentes e na sua casa, e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, na sua casa, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade, ou seja, da falta de fé deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Tem alguma coisa que Jesus não pode fazer? Ele tem poder e autoridade para realizar qualquer milagre, inclusive ressuscitar morto. Mas em Nazaré o povo não creu. O povo não tinha fé. Disse: não, cara, tu cresceu com nós, tu fez a mesa lá da minha cozinha, tu jogou bolinha de gude, jogou golzinho fechado com a gente, tu não pode ser o Messias. Tu não é ungido de Deus. Nós conhecemos a tua mãe, cara, nós conhecemos teu pai, não sai fora. Aí diz: o profeta não tem honra na sua própria casa, porque o povo não creu. Assim como Simão, o fariseu, não deu muita importância para Jesus na sua casa. Mas a pecadora sim, a pecadora derramou o que ela tinha de melhor, ela valorizou, ela amou, ela despendeu, ela deu o seu tempo, ela deu a sua vida, ela expressou o seu amor, a sua gratidão, tudo aos pés de Cristo. Aí Jesus diz assim para ela: vai em paz, pois a tua fé te salvou. A sua fé em mim. A sua fé é igual a do Simão ou a sua fé é igual a da pecadora? Porque as nossas ações e posicionamentos vão dizer aonde está a nossa fé. E essa fé é que vai agradar a Deus e, consequentemente, trazer as recompensas para a nossa vida. Amém? Às vezes eu brinco com o pessoal do grupo dos cooperadores, né? O pessoal que às vezes não se envolve tanto, não participa tanto das coisas. Eu falo, não é que eles perderam, eles só deixaram de ganhar. Aí, não, pastor, o país já perdeu também, pastor. Porque eu quero estar aos pés de Jesus. Eu quero reverenciar aquele que me deu uma nova identidade, uma nova vida. Eu sei de onde ele me tirou. Eu sei o que ele fez na minha vida. Eu sei o que ele tem feito na minha família. Então não tem como eu tratar ele de forma comum. Não tem como eu tratar das coisas deles como se fosse sem peso, sem respeito, sem reverência, sem honra. Se tem alguém que nós temos que honrar, gente, é Jesus. Amém? E só tem uma forma de nós honrarmos ele da maneira correta. É de todo o nosso coração. Porque pensamento ele lê. Você pode falar. Você pode até fazer algumas ações que aparentemente você está honrando a ele. Mas ele sabe que está no teu coração. Sabe ou não sabe? Então, é essa fé genuína e autêntica que ele quer encontrar no meu coração e no teu coração para honrar a ele.
1 João, capítulo 5, verso 4 e 5. 1 João, capítulo 5, verso 4 e 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual que é a nossa vitória que vence o mundo? A nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então não é uma fé assim, aleatória, não é uma fé no cenário, não é uma fé em homem, não. É a fé em Jesus. É a fé no que Ele fez por nós há mais de 2000 anos atrás naquela cruz. É a fé de você saber que Ele não está mais sepultado, que Ele ao terceiro dia ressuscitou e hoje está assentado à direita de Deus. Você crê nisso? Amém? E quanto mais você tiver Bíblia, quanto mais você tiver a palavra de Cristo, mais fé você vai ter. Você falar para mim que crê em Deus e crê em Jesus, mas você não sabe nada de Bíblia, desculpa, vou dizer não, você pode ter qualquer coisa, menos fé. Porque a fé genuína, ela é originada na palavra. Não é num sentimentalismo. Ai, eu senti um arrepio, musifio. Não, não é na emoção e nem na razão. É na palavra. A pecadora creu ou não creu que Jesus tinha poder para perdoar todos os pecados dela? Você não precisa de mais nada. Eu achei o meu tesouro. É Ele. Enquanto o religioso tratava Jesus, ela estava lá, aos pés dele. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Pois não me envergonho do quê? Do Evangelho, ou seja, da boa notícia, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela aonde? No Evangelho, de fé em fé. Outras versões vai dizer assim, ó, do princípio ao fim é pela fé. Então, em nenhum momento entra o nosso esforço ou o nosso sacrifício, do princípio ao fim vai ser pela fé, crer. Pois como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo honrará a Jesus por sua fé. E consequentemente nós viveremos as consequências, as recompensas, o galardão proveniente dessa fé em Cristo. Amém? Amém mesmo? Então que nesses últimos dias de janeiro, gente, você possa meditar de uma maneira um pouquinho mais intensa, já que o mês parece que nunca vai acabar mais o mês de janeiro, mas está para acabar essa semana aí, eu acho que acaba o mês de janeiro. Você possa meditar na honra do Senhor Jesus, de crer na sua palavra, de confiar de fato, de verdade nele, e depositar nele a tua esperança, porque quem vai agir, quem vai trabalhar, quem vai advogar, quem vai te defender, quem vai te proteger, quem vai te abençoar, é o próprio Pai. Porque como o próprio Jesus falou para as pessoas naquela época, eu estou aqui apenas enviado do meu Pai. Às vezes os judeus dizem, tá, mas tu está dizendo que é filho de Deus, como assim? Nós também somos filhos de Deus.
Quando nós nos submetemos à autoridade de Cristo, é porque nós estamos nos submetendo à autoridade de Deus. Não tem como você dizer, não, eu me submeto a Deus, mas não me submeto a Cristo. E eu vou um pouquinho mais longe, porque se eu não me submeter à autoridade que Cristo delegou sobre a igreja, são os pastores, eu estou dizendo, não, eu sirvo a Deus, mas não sirvo a homens. Esse discurso é papo furado, porque tu está dizendo, eu não me submeto nem a Jesus nem a Deus. Porque quem instituiu e estabeleceu autoridades sobre a terra foi Deus. Então, da maneira que eu trato o meu pastor, Deus vai me tratar. Silêncio, gente. Graças a Deus o Alcemar, que é o zagueiro que sempre joga contra o pastor, mais de 3 anos, nunca bateu no pastor. Diz que ele está aí cheio de saúde. Está voando em campo. Ouvisse, né, Cristian? Não pode bater no pastor. Não te empolga muito na sexta-feira. A gente brinca, mas é uma verdade, gente. Porque isso é princípio de honra. Foi Deus que estabeleceu. Você lê isso aí, Mateus 10, vou encerrar com isso aqui, Mateus 10, 40 a 42, e a gente vai orar. Mateus 10, 40 ao 42. O pessoal do louvor pode vir. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão, a recompensa de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. O princípio da honra, eu acho que eu vou ter que fazer uma escola para a gente estudar lá na nossa sala de estudo, porque aqui só nos cultos ficou muito pequeno, muito curto. A gente só dá uns insights, umas pinceladas. Mas nós vamos criar esse ano ainda a escola da honra, para você aprender de fato esse princípio tão poderoso que é o da honra. Mas se você absorver um pouco desse princípio e desejar mudar, desejar ser transformado na tua mentalidade, para a mente de Cristo, para você ter esse princípio sobre o teu coração, ao Senhor e a sua obra, a sua família, eu tenho certeza que a tua vida já vai vivenciar uma revolução. Muitas coisas ainda estão te limitando, mas não tem nada a ver com demônios. Tem a ver com esse princípio da honra. Ela começa lá dentro da tua casa. Os teus pais, seus filhos, sua esposa, seu marido. Para que as outras coisas possam ser contempladas e recompensadas de acordo com a palavra de Deus para as nossas vidas. Por isso eu quero te convidar a ficar em pé, fechar os teus olhos. Nós vamos orar para que Jesus, somente Ele, seja o nosso bem mais precioso. Não fui eu que morri por você naquela cruz. Foi Jesus. Ele morreu por mim e por você, para nos dar vida e vida com abundância. Que a nossa expressão e a nossa ação e o nosso coração sejam semelhantes à mulher pecadora. Se derramar literalmente aos pés de Cristo e dizer a Ele: Senhor, muito obrigado. Eu não era merecedor de tal amor,
eu não era merecedor de tanta misericórdia, eu não era merecedor de tanta bondade, mas Deus, na sua riqueza e no seu amor, me alcançou, me curou, me salvou, me libertou, me trouxe uma vida nova, e agora eu quero honrá-lo nessa vida nova. Eu não quero desonrar a Cristo, eu não quero desprezar a Cristo, eu não quero tratar a Ele, nem a sua palavra, de maneira e de forma negligente, mas eu quero tratá-lo com excelência. O meu melhor tempo será dele, a prioridade do meu dia será dele, os meus sonhos estarão centrados nele, o meu futuro estará baseado nele, a minha vida eterna está nele. Aleluias! Coloque a mão sobre o seu coração e declare comigo em voz alta assim: Senhor Jesus, nessa manhã, eu aprendi mais um pouco sobre a virtude da honra, e que o Senhor me livre de desrespeitar, desvalorizar e tratar ao Senhor Jesus de uma maneira indiferente, mas como aquela mulher pecadora, eu quero te valorizar, eu quero te honrar e viver dignamente como um filho de Deus, aonde as recompensas irão me alcançar, porque eu viverei o princípio da honra na minha vida, em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém. Pai, que o Espírito de Deus traga sobre os nossos corações essa verdade anunciada nessa manhã, Pai. Que o Senhor nos livre da religiosidade, do farisaísmo, da hipocrisia, do legalismo, e que o Senhor gere em nós um coração puro, sincero, verdadeiro, e que mesmo sendo ainda pessoas com limitações e deficiências humanas, nossa vida será para se relacionar contigo, nossa vida será envolvida com a tua palavra, com a verdade do Evangelho de Cristo, e que o Senhor nessa manhã encha cada vida aqui dessa fé, a fé no Senhor Jesus, não uma fé misturada, não uma fé, Senhor, estrangeira, falsificada, não, Senhor, mas uma fé autêntica e genuína, aonde o Senhor nos ensina na sua palavra, aquele que crê será salvo, que nós possamos verdadeiramente crer em Ti, Senhor, como o autor e consumador da nossa fé, o caminho, a verdade e a vida, para que a salvação e a recompensa do Senhor seja completa sobre as nossas famílias, seja completa nos nossos lares, seja completa na nossa vida emocional, física, espiritual, em nome de Jesus. Como aquela mulher pecadora, nessa manhã de domingo nós queremos te adorar, queremos te louvar, queremos te engrandecer. Jesus, Tu és o nosso bem maior, o nosso tesouro. Rabacalastubis temiriacica talamagadaраbacaralabalabagás. Debassura babacoda rabalabalabassubicadarabakai.